Continuando o módulo Planejar a implantação de dispositivo e desktop, o assunto agora é configurar o Hyper-V, onde vamos falar sobre esta parte do exame que aborda a criação e configuração de máquinas virtuais, checkpoints, switches virtuais, discos virtuais e a migração de um storage de máquina virtual. Esteja ciente dos requisitos para criar máquinas virtuais. Você precisa certificar-se que o seu computador com Windows 10 suporta o Hyper-V e que o recurso do Hyper-V está instalado. Lembrando que os seguintes requisitos são necessários: Windows 10 Professional ou Enterprise, edição de 64 bits, um processador que suporte Second Level Address Translation, o SLAT, 4 GB de RAM e a BIOS ou UEFI Level Hardware Virtual Support. Dica de exame: você pode habilitar o Hyper-V pelo painel de controle, mas saiba também como habilitar o Hyper-V em Windows PowerShell através deste comando apresentado. Eu vou demonstrar agora como habilitar o Hyper-V aqui no Windows 10. Vou aqui em painel de controle, vou clicar aqui em programas, ativar ou desativar recursos do Windows, e nessa lista aqui temos o Hyper-V. No meu caso aqui já está previamente ativado, com o Hypervisor e com as ferramentas de gerenciamento do Hyper-V, certo? Agora eu vou habilitar aquele também pelo PowerShell. Eu vou abrir o PowerShell aqui em modo administrador e vou rodar aquele comando dado previamente no slide anterior. O comando enable-windows optional feature -online -feature name espaço Microsoft -hyper -v espaço -all. Colar aqui o comando, ele já está executando. E pronto, já habilitou, que ele está só comunicando que não é necessário reiniciar a máquina, que previamente já estava habilitado o Hyper-V. Na criação de máquinas virtuais, podemos escolher a geração a qual melhor se aplica a nossa VM. A geração 1 suporta o mesmo hardware que a versão anterior do Hyper-V suporta, e você pode utilizar com o Windows Server 2008 e o Windows 7. Nesse tipo de VM, nós devemos parar a VM para alterar o processador e memória. Na geração 2, suporta inicialização segura, inicialização em SCSI, PXE boot usando um adaptador de rede padrão. Os sistemas operacionais nesse tipo deverão ser no mínimo Windows Server 2012 ou uma versão 64 bits de Windows 8 ou maior. Podemos alterar a quantidade de memória alocada para a VM com ela ligada. Utilizando o Windows PowerShell, você pode gerenciar e configurar múltiplas VMs com um esforço administrativo menor nas tarefas repetitivas. O Windows PowerShell Direct é um novo recurso do Hyper-V no Windows 10. Ele habilita você a executar comandos PowerShell remotamente em uma VM sem a necessidade de iniciar e acessar o console do Hyper-V no host. O modo do PowerShell Direct é o mesmo do Windows PowerShell. Uma diferença é que com o Direct você pode especificar o nome da VM que está no host. Estude sobre checkpoints. Saiba que eles são usados para salvar o estado de uma máquina virtual e não para backup. Um ponto de verificação inclui todo o conteúdo do disco rígido, juntamente com as definições de configuração da VM. Se você precisar retornar uma VM para uma configuração que existia em um tempo anterior, você pode restaurar um checkpoint. Você pode criar checkpoints manualmente, seja através do Hyper-V Manager ou usando o comando de checkpoint-vm no Windows PowerShell. Vamos a uma apresentação de exemplo do funcionamento do checkpoint. Vamos pegar aqui essa VM de Windows 10. Vamos abrir aqui a console dela, verifique que ela está ligada com esses aplicativos instalados. Nós vamos manter essa VM ligada, certo? Vamos fazer aqui um checkpoint dela. Ele está realizando a criação do checkpoint nesse momento. Pronto, finalizou. Checkpoint criado, certo? Agora nós vamos retornar aquela VM que continua ligada. Vamos apagar aqui esse aplicativo.
Vamos aqui fazer outra alteração. Vamos aqui fazer outra alteração. Retirar o ícone deste aplicativo da tela inicial. Certo? Agora vamos fazer aqui uma alteração de personalização da nossa área de trabalho. Hoje nós vamos alterar o papel de parede. Vou colocar aqui outro wallpaper. Certo? E aí, excluímos um aplicativo, desinstalamos um aplicativo, removemos o outro da tela inicial e alteramos a personalização da área de trabalho. Agora vamos reverter a máquina aquele checkpoint feito. Isso tudo só para demonstrar para vocês como funciona o checkpoint, qual é o intuito do checkpoint, que é simplesmente reverter a máquina ao estado anterior de alguma alteração ou de algum incidente. Vamos iniciar a máquina aqui novamente. Vamos conectar na console. Ela está iniciando aqui ainda. Veja bem, lembrando novamente, checkpoint não é backup, certo? Frise bem isso e nunca se esqueça, checkpoint não é backup. Tá, a máquina está online novamente, vou logar com a minha senha. E retornando aqui na nossa área de trabalho, vemos aqui o aplicativo instalado como estava anteriormente, junto com outro aplicativo. Switches virtuais são usados para controlar a forma como as suas máquinas virtuais são conectadas umas às outras, com o computador host e pelo resto de sua rede. Existem 3 tipos de switches virtuais no Hyper-V. O externo permite a VM ligar uma placa de rede física no computador para comunicar com a rede externa, da mesma maneira que a lógica do host é ligar a rede. O interno permite a VM comunicar com o computador host e outras máquinas virtuais conectados ao mesmo switch. E o privado permite a máquina virtual comunicar apenas com outras máquinas virtuais conectadas ao mesmo switch. Dica de exame. É muito provável que você será perguntado no exame sobre os 3 tipos diferentes de switches virtuais. Você precisa garantir que compreende a funcionalidade de cada tipo de switch virtual. As máquinas virtuais precisam de VHDs para funcionar. Existem 2 principais diferenças entre os 2 tipos de formato de VHD. Utilizando VHD, você pode criar discos de até 2048 GB. Você usa este formato para estar executando NCOs mais antigos, especificamente qualquer coisa antes do Windows Server 2012 e o Windows 8. Com o VHDX, o limite de espaço é de até 64 TB. Ele não é compatível com versões do Hyper-V ou sistemas operacionais criados antes do Windows Server 2012 ou Windows 8. O VHDX também oferece as seguintes vantagens: proteção contra a corrupção de dados quando há uma falha de energia, melhor desempenho em discos de setores grandes, maiores tamanhos de blocos para melhorar o desempenho de discos dinâmicos diferenciais, metadados personalizados que podem ser usados para gravar informações sobre o arquivo e o uso da tecnologia Trim para reduzir o tamanho do arquivo. A maneira mais fácil para mover uma VM é desligá-la, exportá-la para um novo disco e em seguida importá-la para um novo local. Pode ser necessário exportar uma VM a partir do seu ambiente de produção, abri-la em outro lugar, executar qualquer solução de problema necessário e em seguida exportá-la de volta para o ambiente de produção. Faça um lab executando esta ação para estar certo de como este processo funciona.